Murder Drones é uma obra fascinante. Já tem mais de 2 anos que essa maravilha da animação 3D teve seu piloto lançado, e desde então nós temos visto a imensa qualidade que essa obra tem. O problema é que com o decorrer dos episódios, a série se mostrou falha em desenvolver certos aspectos dos seus personagens, deixando assim o que podemos considerar como sendo furos de roteiro ou simplesmente preguiça de escrita. Dizer isso é algo realmente triste, mas imaginem a minha surpresa ao descobrir que fãs não apenas criaram uma forma de resolver a maior parte desses problemas, como também a transformaram em um episódio completo. Se você acompanha o canal do Pancovo ou do Blachit, já deve ter visto que vez ou outra eu me junto com eles para participar de lives. E na última vez que fizemos, nós assistimos o trabalho de uma fã de Murder Drones que conseguiu um imenso feito. Ela corrigiu um grande problema da série. É impossível. Hoje em dia, não é incomum você ver um fã criando uma fanfic bem escrita ou uma fancomic de AU, os famosos universos alternativos, tão bem feitos que conseguem ser tão interessantes, se não até mais do que a obra original. Fora isso, ainda temos os casos em que os fãs tentam consertar obras das quais eles gostam, ou apenas reescrevê-las de maneiras que acreditam que ficariam melhores. Um bom exemplo disso é o canal Cérebro Espacial, que já fez isso com filmes do Homem-Aranha, e o canal Clãs e Alcateias, que reescreveu o filme de Teen Wolf, e eu devo dizer, a versão dele ficou bem melhor. É impossível. E aqui nós chegamos num ponto interessante e bem incômodo para quem critica as falhas de alguma obra. Qualquer obra que seja, independente do seu tamanho, sempre vai ter na sua fandom um grupo de pessoas que vai aceitar tudo que a obra entrega como não apenas algo maravilhoso, mas sim como algo perfeito. E ai de você se tentar apontar alguma falha que a série tem para uma pessoa dessas, porque esse tipo de gente raramente vai te escutar. E na verdade, esse tipo de gente costuma ter sempre uma frase pronta para responder quem critica a obra. Se você acha que tá tão ruim, vai lá e faz melhor. Essa frase é bem incômoda porque quem a fala convenientemente esquece que produzir um episódio animado de alguma coisa demanda tempo, esforço e muito dinheiro. Fora que no geral, dependendo da qualidade da obra, vai exigir uma equipe grande. Mas no geral, propostas de fãs não precisam ser tão elaboradas e tão complexas. Eles podem apenas apontar o ponto e como corrigi-lo. É o que eu faço em Como Acabou e Como Consertar. Em alguns casos, os fãs vão por si sós e criam quadrinhos para mostrar como tudo poderia ser. No caso, a AU de Scarlet Lady é um belo exemplo e eu devo dizer que AU maravilhosa é essa. Só que, no caso de hoje, nós fomos além. Nós fomos muito além. Porque essa fã não só teve uma equipe inteira trabalhando junto com ela, como ela foi capaz, juntamente dessa equipe, de criar um episódio inteiro de Murder Drones de 20 minutos em Animatic 2D, com trilha sonora e até mesmo voice acting. Então, senhoras e senhores, se em algum momento algum fã veio e disse: se você não curte o que a série fez, faz melhor, pra essa criadora, essa pessoa engoliu as próprias palavras. Acho que ele engasgou. Beleza, vamos começar situando cronologicamente esse episódio. Ele se passa logo após o episódio 4, ou seja, logo após a Uzi cometer o seu primeiro massacre involuntário, e ele termina com um gancho direto pro episódio 5. No caso, a invasão de memórias, na qual descobrimos que a Sin foi de robozinha fofa, empregada, desajeitada, pro pior pesadelo de todo artista hoje em dia. Uma IA. Que também pode destruir o mundo, mas ainda assim uma IA. Vocês são superiores apenas em um aspecto. Qual seria? Vocês são melhores morrendo. O ponto da história que esse episódio pegou foi o melhor possível para acertar alguns pontos, justamente porque depois do episódio 4, as coisas começaram a acontecer tão rapidamente que os personagens mal tiveram tempo de conversar, gerando assim aquilo que eu considero como um dos maiores problemas da série, um desenvolvimento apressado e preguiçoso da relação de personagens. Vale lembrar, a V só aguentava a Uzi no episódio 4 porque elas estavam atrás da Doll e porque o N não queria que elas brigassem. No episódio 5 não tivemos praticamente nada da relação das duas, e no 6 tivemos o sacrifício da V, no qual vale lembrar, ela falou que confiava na Uzi. Uzi, eu confio em você. O único problema aqui é que nunca nos foi mostrado em momento algum essa confiança se formando entre as duas. Sim, eu entendo que a V podia muito bem se ver na Uzi pelas similaridades das duas histórias, eu já falei disso aqui no canal. Só que ainda assim, a série nunca tomou um momento para se aprofundar nesse tema, ou sequer nos dar uma cena impactante mostrando como a V se via na Uzi.
A relação das duas foi uma coisa muito pouco desenvolvida e aprofundada na obra, então quando essa confiança é mencionada, você fica se perguntando da onde que ela saiu. Tudo bem, alguns pontos são bem claros, mas ainda assim restam algumas dúvidas de quando a relação das duas se tornou tão forte para ver se sacrificar soltando uma frase dessas. E outro ponto que faltou ser mostrado na série, e esse eu considero como sendo um dos maiores vacilos da obra toda, foi simplesmente a série não dar um momento apropriado para os personagens mostrarem o quão traumática é a situação deles. Sim, existem momentos em que eles falam um pouco sobre o quão tensa é a situação, e a própria série já nos mostrou um pouco que eles são afetados por isso, mais até do que às vezes demonstram. Mas faltou um momento para os personagens transparecerem os seus sentimentos e se mostrarem vulneráveis por toda a situação. A da Vei e do N, por exemplo, é pesada pra um senhor, caramba. Eles nem se deram ao trabalho de falar disso em tela. Um problema gigante quando você constrói um passado tão traumático e um presente tão apavorante quanto é o desses dois. Mas enfim, eu acho que já foi contexto bastante por aqui, então vamos logo pro que todo mundo quer ver, vamos analisar esse episódio de fã. Tudo começa com um tremendo pesadelo da Uzi, no qual ela se vê devorando drones operários em uma cabana de acampamento. Seguindo disso, ela tem um breve retorno à consciência e pavor pelos atos que ela cometeu. E no fim, ela acorda ao receber um jumpscare dela mesma transformada nisso aqui. Uma pequena invasão do Dust do futuro aqui pra dizer que enquanto eu tava editando, eu acabei revendo essa cena aqui e eu pensei... por que não traduzir esse código binário e ver no que dá? E acontece que deu nisso aqui. Pois é, nenhum grande mistério ou conspiração, apenas um detalhe divertido pra gente encontrar. E eu admito que é impressionante ver como mesmo o episódio sendo feito em Animatic, eles ainda assim conseguiram adicionar pequenos detalhes em certos momentos. Isso aqui é realmente impressionante e mostra o quão fãs da obra eles são. Afinal, Murder Drones esconde alguns detalhes em momentos bem específicos. Beleza, dito isso, de volta pro vídeo. Só aqui nós já vemos que o episódio começou bem, porque ele tratou o problema do Solver como algo a realmente se temer. E a julgar pela atitude da Uzi, aquele não foi o primeiro pesadelo que ela teve envolvendo a sua transformação. Ela até executa uma limpeza de vírus, mas infelizmente não consegue eliminá-lo, o que já era bem esperado. Com isso, o N acorda. Sim, ele e a V estavam dormindo no mesmo quarto que a Uzi. E o nosso assassino carinhoso favorito acaba por ter uma ideia para animar a Uzi: ensiná-la a voar. O que a deixa bem animada, afinal o único momento em que ela realmente voou foi quando ela estava fora de controle, então por hora as asas dela são só enfeite. Fora que assim, o N também pode bancar o terapeuta, só que dessa vez estando no chão e não em queda livre. Uzi, você quer me falar o que tá rolando? Não, olha, eu tô nojenta e do nada tô devorando robôs. Mas a gente pode resolver isso depois. Nisso, o N menciona que aprender poderia ajudar a Uzi a não aumentar involuntariamente a sua contagem de corpos, tal como aconteceu no acampamento algum tempinho atrás. E ouvindo isso, a V detecta a Uzi como uma ameaça e sugere lidar com ela da maneira padrão de um drone de desmonte, vulgo estourar os miolos. O que leva o N a conversar com ela atrás do quadro, e nisso o N pede pra V ajudar a Uzi por ele, afinal todo mundo sabe que a V não gosta da Uzi. Você é a próxima. E como pode ver, o N faz amizade fácil. Ele vai superar muito bem. Com isso, o treino de voo começa com uma bela referência ao Hotel Transilvânia 2 e logo em seguida temos uma montagem de treinamento com uma musiquinha bem animada que eu não vou botar aqui por medo de copyright, mas eu já adianto que isso aqui aconteceu. Com o decorrer do treino, a V até se torna mais amigável com a Uzi. E sim, ela estava só ajudando a Gótica porque o N tinha pedido, mas ainda assim isso não a impedia de se divertir com toda a situação. Só que o problema real surge quando no seu teste de voo solo, a Uzi acaba alucinando com a Sin, perdendo o controle e caindo de cara no chão. O que por sua vez já deixa a V preocupada, e preocupada com toda a razão do mundo, porque naquele ponto a Sin tinha assumido o comando do corpo da Uzi. O que nos leva ao N sendo amarrado logo de cara e a Uzi fugindo e devorando o próprio dedo para estabilizar a sua temperatura. O que é um ponto bem interessante, já que se a Uzi pudesse fazer isso na série, ela só teria que se devorar e se regenerar constantemente para evitar ceder à sua sede de óleo.
Mas enfim, com isso o N fica triste e a V diz que precisam explodir a Uzi. Excuse me. What? O que não vai ser um problema, já que isso se mostrou bem eficiente da última vez. Killing her, not saving you. Ok, Mom. O plano aqui é bem simples. Explode a cabeça, ela se regenera e o drone reinicia. Simples assim. E vale mencionar, ver esses dois trabalhando juntos dessa forma foi simplesmente foda. Vocês são muito fodas. A Sin até deu problema pra ver no começo, só que isso deixou a V em um estado de raiva tão grande que o olho dela até chega a falhar por um momento, e logo em seguida ela derruba a Uzi e atira nela com tudo. You are done. A Uzi/Sin até ataca o N dando uma de Bellamy de One Piece, mas acaba perdendo a cabeça no processo. E aqui podemos ver mais uma vez que quando o N tá sério, ele é uma verdadeira ameaça. Com a Uzi consciente de novo, ela se dá conta de que ainda tá com a mão transformada, mas ela nem tem tempo de processar direito o que ela fez, porque a V acaba assustando ela e fazendo com que ela fuja, enfurecendo o N e começando uma conversa de ânimos bem elevados. She's our friend. She's your friend. Gonna cry? Já que não deu certo do jeito do N, a V vai fazer as coisas do seu jeito. E mais uma vez, vemos a voz dela falhando, parecendo até que tem mais alguém naquele corpo. E vale citar que naquele ponto não dava pra ver um dos olhos da V, então, quem sabe, realmente podia ter mais alguém naquele corpo. Mas que fofinho, irmãozão. Enfim, a V deixa claro que a Uzi é amiga do N e não dela. Fala que o N é tudo o que ela tem e que ela não vai arriscar isso por causa de uma operária estúpida. E isso aqui é totalmente a cara da V. Ela tentou do jeito do N por ele, porque ela se importa com ele. Mas a partir do momento que as coisas não deram certo e a Uzi se mostrou mais uma vez como um risco, a V decide resolver as coisas do seu jeito. Fora que ela estava realmente irritada nesse ponto. Ela teve a cara enfiada na parede pela Uzi possuída, então é claro que ela não estaria exatamente calma. Olhar vidrado, voz alterada, risada maníaca sinistra, tudo o que você precisa para mostrar que um doido de pedra acabou de atingir o seu limite e que é melhor você correr pela sua vida. Não se preocupe, mantenha a calma e corra, salve sua vida! Nesse ponto, a V tava caçando a Uzi pra valer, e graças ao som do choro da Uzi, a V rapidamente a encontra. Só que quando ela tava a ponto de acabar com a gótica tendo um ataque de pânico, ela acaba vendo isso aqui. Os sensores ópticos da V estavam danificados, mas isso não torna a visão que ela teve menos pesada do que ela foi. Isso aqui é algo que eu já mencionei no passado. A trajetória da Uzi se assemelha bastante com a da V, e ao literalmente ver a si mesma na Uzi, a V acaba por se sentir mal por ela. Afinal, mesmo com quase nenhuma lembrança do seu passado, se tem alguém que sabe como é passar por esse terror, essa alguém com certeza é a V. O clima continua pesado por uns instantes, mas ainda assim a V mostra pra Uzi como ela muda a sua mão e pede para que ela faça o mesmo. E uma vez que a Uzi consegue, a V finalmente quebra o silêncio entre as duas e pede desculpas pela forma como ela agiu. O que por sua vez faz a Uzi cair no choro. I'm sorry too. Bom, com isso, as duas encontram o N, que estava em pânico procurando a Uzi, e fica muito feliz ao ver as duas juntas. E com isso, temos um belo abraço entre os três, que nos leva para a última e mais impactante cena de todo esse episódio. Aqui, nós vemos os três no topo de uma das pilhas de Cooper 9, e uma vez provocada sobre o porquê não tentar ajudar a Uzi, tal como o N faz, a V põe tudo pra fora.
E eu até poderia explicar essa cena, mas honestamente eu prefiro mostrar. Por que não tentas pedir gentilmente para os teus demónios internos te deixarem em paz? Julgando pela lógica do N, isso com certeza vai funcionar. Ele está a mexer com coisas que ele não entende. Nós estamos a mexer com coisas que nós não entendemos. Por que tu não consegues entender isso? Nós não te podemos consertar! Nós mal sabemos como lidar com nós mesmos! Como diabos deveríamos te ajudar? Tu achas que isso é difícil? Tenta passar por isso a tua vida toda. Eu mal tenho lembranças de como a minha vida era antes. Isso é uma bagunça na tua cabeça. Vai-te fazer sentir louca, mas enlouquecer é a única forma de te sentir normal. Porque todos vão te ver como uma louca, não importa o que tu faças. Neste ponto tu estás lixada. Então por que é que isso importaria? Por que se importar? Quando tu podes apenas destruir. Não falar sobre a situação que a V e o N vivem, pra mim, é um dos maiores pecados dessa obra inteira. Porque a situação da Uzi é sim ruim, não dá pra negar isso de forma alguma. Mas a desses dois aqui é simplesmente traumática. E aqui a V transpareceu isso. Ela sabe que tinha uma vida antes de ser uma assassina, só que ela mal consegue se lembrar. O pouco que ela lembra é apavorante, porque ainda que ela se lembre um pouco do N para considerá-lo tudo o que ela ainda tem, ela também se lembra da Sen. E mesmo que só um pouco, isso aqui ainda assusta ela e muito. Corpo novo, os mesmos horrores, não é sim? Ela sabe que tá mexendo com coisas que ela não entende. Ela não sabe de tudo, mas ainda assim, ela quer proteger aquilo que é mais importante para ela. A Uzi lida com a situação do Solver, da perda de controle e o pavor desse desconhecido há poucos dias. A V lida com isso há anos. E no ponto que a V chegou, ela tá simplesmente ferrada. Não tem mais por que se importar. Então ela simplesmente destrói. Essa foi a primeira vez que a V deixou de reprimir as suas emoções. Foi a primeira vez em que vimos ela chorando. Até a expressão dela nesse momento foi pesada. Uma expressão cansada e deprimida. Foi a primeira vez em que a V se deixou vulnerável aos demais. E a resposta a essa vulnerabilidade dela foi um abraço por parte do N. Afinal, ele sentia que ela estava precisando. You seem like you need it. Bom, com todo esse momento emotivo super útil pra trama da série, mas que infelizmente não estava lá, vamos pra Uzi se dando conta de que a chave pra encontrar a raiz de todo esse problema pode estar na mente do N e da V. Afinal, se ela mal se lembra do seu passado, então ela se lembra de alguma coisa, ou seja, as memórias ainda estão ali em algum lugar. Nisso, entra a proposta de entrar na mente dos dois, e apesar de a V não curtir muito a ideia de ter a Uzi na sua cabeça, uma coisa é certa. A V encontrou no seu coração uma pequena fagulha de calor que se importa com a Uzi. E ao dizer isso, a Uzi é jogada pra fora da pilha pela V. Mas tudo bem, porque agora ela sabe voar. God will now know fear! I'm airborne, suckers! Sério, isso aqui foi simplesmente lindo. Esse episódio não só conseguiu se encaixar muito bem entre os episódios 4 e 5, como também, se fosse canônico, resolveria alguns dos problemas que a série tem, como por exemplo, a estranha tendência dela de ignorar as emoções do N e da V, que claramente são reprimidas por praticamente toda a série, e quando escapam é apenas por uma pequena frase ou outra, mas nunca por uma conversa inteira. Esse episódio aqui desenvolveu a V de uma forma necessária, porque vale lembrar, quando a V se sacrifica, ela fala que confia na Uzi, só que essa confiança não foi muito bem mostrada sendo construída. E vale lembrar que apesar de a V poder sim se ver na Uzi por conta da situação na qual a Gótica se encontra, isso é algo que tiramos de interpretação de história e da cena de sacrifício, mas que a série nunca se preocupou em mostrar, ou pelo menos aprofundar. Ah não, pera, acho que é o contrário, nunca se preocupou em aprofundar ou se querem mostrar. Ah, enfim,
Esse episódio teve todo o trabalho de construir uma amizade real entre a V e a Uzi. A V começou não querendo ajudar, se divertiu vendo o treino de voo da Uzi, ficou furiosa durante a luta, caçou a Uzi movida por raiva e medo, e no fim se desculpou ao ver que a Uzi estava tão assustada quanto ela. A amizade delas não é a de melhores amigas, mas o que nos foi mostrado aqui teria contribuído e muito para o desenvolvimento da relação de personagens e até dado ainda mais peso para o sacrifício da V, porque nós teríamos realmente visto o início de uma amizade e de uma confiança sendo formada entre essas duas. Mas, chefinho, a V deixou entrar na mente dela. Olha, até poderia ser um início de confiança interessante, só que o episódio 5 deu outra justificativa pra isso. Você desmaiou porque algum programa interno tá tentando apagar suas memórias. Por causa sua, você é a responsável? Eu vim ajudar, seu mordomo estranho e muito fofinho. Na verdade, até vale mencionar, a reação da V em ficar furiosa por ter a Uzi na mente dela foi até que bem válida, porque a V mal sabia do que estava acontecendo e quando acordou só se deu conta de que alguém invadiu a mente dela. Uma tremenda violação de privacidade pelo que a V tinha percebido, então a raiva é justificada até ela entender o contexto. A criadora desse episódio trabalhou com várias pessoas pra criar essa belezinha aqui. E sim, ela demorou um belo tempo. E esse projeto, além de lindo, é feito não apenas por um fã da série, mas sim por vários. Tanto que algumas das pessoas que participaram desse projeto estão trabalhando em seus próprios projetos de fã de Murder Drones. E eu honestamente quero ver o que esses projetos têm a mostrar uma vez que estejam finalizados. Chefinho, tem certeza que quer prometer um vídeo disso? Eu não tô prometendo vídeo de nada, eu só tô falando que eu quero muito ver quando estiver pronto. Agora, se for bom o bastante e longo o bastante pra dar pra fazer um vídeo disso, aí eu faço com gosto. Ah, tá. Enfim, a criação dessa criadora realmente merece todo o reconhecimento e sucesso que tá tendo. E caso Murder Drones acabe no fim da primeira temporada e de maneira não tão satisfatória, eu imagino que pelo menos pros fãs esse episódio aqui vai ser canônico, isso se ele já não é canônico pra muita gente. Bom pessoal, por hoje é isso. Eu realmente espero que tenham gostado desse episódio, porque eu sei que eu gostei e muito. Sua animação em animatic, sua trilha sonora e seu roteiro são simplesmente excelentes. Eu realmente estou ansioso para ver futuros trabalhos das pessoas que trabalharam nesse episódio. Mas enfim, deixem suas opiniões nos comentários e bora debater. Eu sou Dust, e até a próxima vez que um fã consertar o problema de uma série. Participaram da dublagem deste vídeo Haskell como Shai e Bia como V. Muito obrigado, Bia, você tem uma atuação incrível. E Haskell, muito obrigado por comparecer mais uma vez.